Olá, eu preparei um resumo completo sobre a Mesopotâmia que você acompanhará agora comigo. Eu falarei sobre os Sumérios e os Acádios, o primeiro Império Babilônico, o Império Assírio, o segundo Império Babilônico, a economia, o comércio, a hierarquia social, as religiões e os deuses, a escrita cuneiforme e, por fim, farei um panorama sobre o Iraque hoje em dia. Eu sou o Lucas Schaub e se esse assunto já te interessou, deixa aquele like para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Situada entre os rios Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia foi por longo tempo objeto de disputa entre diversos povos durante a antiguidade. Além de contar com terras férteis, ficava a meio caminho entre o norte da África e a Ásia Central, e era menos protegida do que o Vale do Rio Nilo das invasões de povos vindos do exterior. Em épocas sucessivas, sumérios, acádios e assírios conquistaram os povos que aí viviam. Rota de passagem dos primeiros hominídeos que migraram da África, sua ocupação efetiva teve início no fim do quarto milênio, provavelmente com a chegada de populações que habitavam as montanhas dos atuais Armênia e Turquestão. Por volta de 3000 a.C., povos semitas se fixaram na região. A primeira sociedade que se desenvolveu na Mesopotâmia foi a dos Sumérios, que se instalaram no sul da região. Aí fundaram diversas cidades como Ur, Uruk, Lagash, Eridu e Nippur. Esses centros urbanos tinham autonomia religiosa, política e econômica, ou seja, constituíam pequenos estados independentes. Cada cidade era governada por um rei que desempenhava também funções de sacerdote e era ajudado por um conselho de anciãos. Considerado o representante do principal deus da cidade, o governante era chamado de patese. Suas atribuições passaram com o tempo a ser transmitidas por hereditariedade, dando início às dinastias, das quais a mais importante foi a da cidade de Lagash, que entrou em conflito com a de Ur. Enquanto Lagash e Ur guerreavam, povos semitas instalaram-se na Mesopotâmia. Sua cidade mais importante foi Acade, que deu origem ao termo Acádios. Por volta de 2330 a.C., o rei semita Sargão submeteu e unificou as cidades sumérias, criando o primeiro Império Mesopotâmico ou Império Acádio. Em 2180 a.C., o Império Acádio foi devastado pelos Gutis, povo asiático originário das montanhas da Armênia. Os governantes de Ur, entretanto, conseguiram refazer suas forças, expulsaram os invasores e conquistaram a supremacia sobre toda a Suméria. Em 2000 a.C., entretanto, outro povo, que são os Elamitas, triunfou sobre Ur e pôs fim a essa supremacia. O enfraquecimento das cidades sumérias possibilitou a ascensão de grupos semitas que viviam em torno da cidade da Babilônia. Surgia assim o primeiro Império Babilônico, cujo rei mais notável foi Hammurabi. Além de ampliar o império estendendo suas fronteiras até o Golfo Pérsico, Hammurabi se destacou como legislador. Ele foi o responsável pela formulação de um dos primeiros códigos de leis de que se tem conhecimento, que é o famoso Código de Hammurabi. Hammurabi garantiu ainda ao Império uma administração eficiente, transformou o acádio em língua oficial e Marduk no primeiro deus supremo da Mesopotâmia. Por volta de 1595 a.C., a Babilônia caiu sob o poder de outro povo, os cassitas. Era o fim do primeiro Império Babilônico. Alguns séculos se passaram até que por volta de 1300 a.C. surgiu outra potência na região, que foi o Império Assírio, cujas principais cidades eram Nínive e Assur. A grande expansão assíria, porém, ocorreria entre 883 a.C. e 612 a.C. Durante essa expansão, foram anexados territórios para além dos limites da Mesopotâmia, como a Síria e o Egito. Os assírios foram o primeiro povo a ter um exército permanente, com recrutamento obrigatório. A infantaria compunha-se de lanceiros e arqueiros. Havia tropas de soldados especializados em construir
pontes e uma cavalaria muito eficiente, além de carros de combate e armas, como o ariete e a catapulta. O auge do Império Assírio ocorreu durante os reinados de Sargão II, Senaqueribe e Assurbanipal. Este último foi o responsável pela conquista do Egito em 668 a.C. A dominação imposta pelos assírios provocava constantes revoltas entre os povos subjugados. A crise do império começou quando os egípcios conseguiram se libertar. Seguiram-se então rebeliões na Fenícia, na Babilônia e em Elam. Em 612 a.C., os medos, oriundos da região do Mar Cáspio, tomaram Assur e Nínive, marcando o fim do Império Assírio. O domínio babilônico voltou a se impor com os caldeus, um dos povos que se aliaram aos medos para combater os assírios. Nabopolassar foi quem iniciou a nova dinastia, que teve como principal soberano seu filho Nabucodonosor. Este foi responsável pela conquista de Jerusalém em 587 a.C. e por levar hebreus cativos para a Babilônia. Para celebrar suas vitórias, Nabucodonosor mandava construir obras grandiosas, como os jardins suspensos da Babilônia, considerados como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Após sua morte, em 562 a.C., o segundo Império Babilônico entrou em declínio e acabou conquistado pelos persas. Apesar da grande diversidade cultural entre seus povos, algumas características eram comuns às sociedades que se desenvolveram na Mesopotâmia. A base da economia era a agricultura, que dependia das cheias dos rios Tigre e Eufrates. Além de irregulares, essas cheias eram violentas e mais difíceis de ser controladas do que as do Nilo. Esse controle exigia uma ação coletiva intensa. Apesar disso, a presença do Estado na economia era menor do que no Egito. A região entre rios era marcada ainda por grandes contrastes. Ao norte, território inicial dos assírios, antes da expansão, as terras eram áridas e montanhosas. Ao sul, região ocupada por sumérios, caldeus e outros povos, as planícies eram férteis e propícias à agricultura. Por esse motivo, pastores assírios assaltavam com frequência as terras do sul em busca de cereais e de uma palmeira utilizada na produção de uma espécie de vinho. A formação do Estado na Mesopotâmia não alterou significativamente as relações de posse da terra, que continuou a ser comunitária. O indivíduo tinha sua posse apenas enquanto permanecesse na comunidade. O Estado, por sua vez, ficava com parte dos produtos do trabalho realizado nela. O excedente acumulado permitiu o desenvolvimento das cidades e do comércio com regiões distantes. As técnicas empregadas no cultivo da terra eram relativamente avançadas. Os agricultores espaçavam suas plantações para obter maior rendimento. Utilizavam também tração animal com bois e cavalos. Os principais produtos cultivados eram o trigo, a cevada e o centeio. Criavam-se ainda carneiros, cuja lã era destinada à fabricação de tecidos. Toda a atividade econômica era supervisionada por funcionários do governo. Isso ocorria principalmente na próspera região da Caldeia, onde a regulamentação das atividades era minuciosa. O Código de Hammurabi, por exemplo, trazia prescrições rígidas sobre a construção e manutenção dos canais e diques, sem os quais era impossível a prática da agricultura na Mesopotâmia. A produção artesanal era diversificada, compreendia, por exemplo, vasilhas, objetos de metal, móveis, tijolos, etc. Estes últimos eram o material básico das construções mesopotâmicas. O grande desenvolvimento do comércio na Mesopotâmia explica-se pela escassez de certos produtos na região e pela facilidade de comunicação com outros povos. Caravanas de mercadores partiam em busca de matérias-primas como estanho, cobre, marfim e pedrarias. Havia troca de produtos entre as cidades e com regiões tão distantes quanto o Cáucaso e a Ásia Menor. A atividade comercial muitas vezes estava associada aos negócios com terras e escravos e ao empréstimo de bens a juros. Nas trocas de produtos, utilizava-se a cevada ou alguns metais como referência de valor. No comércio
comércio com outras regiões, podiam-se utilizar lingotes de ouro e prata. A organização social dos povos mesopotâmicos estava baseada na antiga estrutura tribal, dividida em clãs e famílias. Isso resultou em grande quantidade de chefes que formavam uma nobreza hierarquizada. O rei impunha-se pelo caráter divino de sua missão, mas não era considerado um deus como entre os egípcios. Acumulava riquezas, tinha palácios e uma corte. Ligado ao Estado, surgiu um grupo social formado por nobres, funcionários e sacerdotes que usufruíam dos impostos arrecadados. A instituição que concentrava a riqueza cobrada dos camponeses e dos artesãos era o templo, administrado pelos sacerdotes. Na Mesopotâmia, predominavam as pessoas livres. Os escravos eram, sobretudo, prisioneiros de guerra e pertenciam à comunidade. Não havia propriedade privada do solo e o trabalho era realizado em boa parte pelos próprios membros da comunidade. Os escravos eram utilizados nas atividades mais pesadas, como a das minas, tinham a cabeça raspada e podiam ser marcados na testa com ferro em brasa. Muitos eram antigos homens livres que, para fugir à pobreza, acabavam se vendendo como escravos. Escribas, médicos, funcionários e artífices completavam o quadro social, enquanto as mulheres gozavam de certa independência. Muito numerosos, os deuses mesopotâmicos eram representados sob forma humana, simbolizavam as forças da natureza e os astros do céu. Alguns eram objeto de culto geral, como Anu, deus do céu, Shamash, do sol e da justiça, Sin, deusa da lua, Ea, deusa das águas. Cada povo cultuava com mais intensidade uma divindade. Os babilônios, Marduk, os assírios, Assur. A deusa maior era Ishtar. Os povos da Mesopotâmia acreditavam que a natureza era povoada por espíritos maus que armavam ciladas e espíritos bons que protegiam as pessoas contra os primeiros. Práticas como a da adivinhação e a da astrologia eram comuns. Em homenagem aos deuses, construíram-se grandes templos, que serviam também de armazém, arquivo, biblioteca, estrebaria, etc. Os mesopotâmicos acreditavam que os mortos habitavam um mundo subterrâneo onde comiam pó para sempre. Por isso, davam extrema importância à vida, que devia ser aproveitada ao máximo. A escrita mais antiga de que se tem conhecimento foi inventada pelos sumérios por volta de 3200 a.C. Caracterizava-se por sinais em forma de cunha feitos com um estilete em placas de barro amolecido. Por causa da forma desses caracteres ou sinais, essa escrita é conhecida como cuneiforme. Uma vez cozidas, as placas eram guardadas. Hoje, milhares delas podem ser encontradas em diversos museus. Utilizada inicialmente para fazer o controle contábil dos produtos armazenados nos templos, a nova invenção logo seria utilizada para a produção de textos literários e religiosos. Os textos mais importantes entre os produzidos na Mesopotâmia foram o poema da criação e o dilúvio, ambos de cunho religioso, e a epopeia de Gilgamesh. Ao lado dessa produção literária, os mesopotâmicos criaram a álgebra e um sistema de pesos e medidas. Em decorrência de suas preocupações religiosas, desenvolveram a astronomia, distinguiam planetas de estrelas, organizaram um calendário lunar, dividindo o ano em 12 meses, a semana em 7 dias e o dia em 12 partes. Faziam previsões de eclipses lunares e provavelmente solares. Os palácios eram grandiosos. Uma construção característica era o zigurate, torre de 7 ou 8 andares, sobre a qual havia uma construção para a observação dos astros. Os escultores representavam o corpo humano de forma rígida. No caso particular dos escultores assírios, havia a clara intenção de destacar a musculatura dos homens e as cenas de combate. Os pintores usavam cores claras e reproduziam caçadas, batalhas e cenas da vida dos reis e dos deuses. A maior parte da antiga Mesopotâmia corresponde hoje em dia ao Iraque, conquistada pelos persas no século VI a.C. e mais tarde pelos macedônios e pelos romanos. A região foi no século VII d.C.
anexada ao Império Islâmico. Como resultado dessa conquista pelos árabes muçulmanos, a maioria da população foi pouco a pouco convertida ao islamismo. No século XVI, passou a fazer parte do Império Turco-Otomano. A partir de 1920, com o desmembramento do Império Otomano, passou para a tutela da Inglaterra, conquistando a independência em 1932. Em 1990, sob o governo do ditador Saddam Hussein, tropas do Iraque invadiram o vizinho Kuwait. Em represália, forças de uma coalizão de países liderada pelos Estados Unidos bombardearam o território iraquiano, obrigando Hussein a retirar suas tropas do Kuwait. Em 2003, sob o pretexto de que o Iraque abrigava armas de destruição em massa, acusação nunca provada, nova coalizão chefiada pelo governo dos Estados Unidos invadiu o país e derrubou o ditador Saddam Hussein, preso logo depois e executado em dezembro de 2006. Em decorrência da invasão em 2007, o Iraque atravessava séria crise, marcada por atentados terroristas quase diários. A principal fonte de divisas do Iraque são as exportações de petróleo, hoje controladas pelos norte-americanos, que utilizam a receita gerada por ela para custear a reconstrução do país devastado pela guerra. No próximo vídeo eu vou falar sobre o antigo Império Persa. Se você é novo por aqui, aproveite e inscreva-se no canal para ter acesso a esse conteúdo em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Lembre-se que esse vídeo é uma síntese e que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei 4 sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Todos os livros indicados possuem links na descrição, caso você queira adquirir essas obras em promoção. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre a civilização persa. Um grande abraço e tchau, tchau.